que significa o Pacaembu? O Pacaembu significa a possibilidade da utilização, do usufruir, da fruição, né, de equipamentos para o lazer e para o esporte. A partir do momento que a Secretaria de Cultura abraça a ideia do estádio, não é só o estádio. Ele já nasce com a proposta de ser um parque esportivo. Em toda ditadura quer deixar a sua marca. E em São Paulo vamos dizer que a marca do Estado Novo é o Pacaembu. A ideia de você construir um estádio grande, né, surge no finzinho dos anos 20, quando os próprios dirigentes, nos próprios cartazes de futebol, percebem que o futebol está se popularizando num ritmo, num nível, que não tem nenhum estádio mais com capacidade para aguentar tanta gente. Então já no final dos anos 20 você já começa a ver movimentos. Primeiro partindo da antiga APEA, né, que é a Associação Paulista de Esportes Atléticos, sondando, falando da necessidade de você ter um novo estádio maior, com maior capacidade. E aí essa ideia acaba sendo encampada pela prefeitura, já na década de 30, né. No finzinho da década, curiosamente, a Secretaria de Cultura de São Paulo, né, com o Mário de Andrade, que acaba abraçando a ideia de construir o estádio do Pacaembu. A partir do momento que a Secretaria de Cultura abraça a ideia do estádio, não é só o estádio. Ele já nasce com a proposta de ser um parque esportivo. Então ele já nasce com a ideia de ter, além do estádio, as piscinas, as quadras de tênis, ser um espaço que não fosse só para o futebol aos fins de semana ou quarta-feira à noite. Não. A ideia é que, quando não tem futebol, a população pudesse frequentar o espaço para a prática de outras atividades. O estádio, né, foi inaugurado, o estádio Pacaembu foi inaugurado em 27 de abril de 1940. É um estádio que ele é construído em forma de ferradura. Ele se abre, né, para a cidade. Isso tem uma lógica arquitetônica que é fazer com que o estádio não se feche, ele tem uma articulação com a arquitetura da cidade. Né? Num momento de urbanização daquela região, né, por conta, capitaneado pela Companhia City. Bom, esse estádio ele faz parte, né, de um projeto esportivo para São Paulo, que envolve algumas lideranças intelectuais e políticas do Estado de São Paulo, e ele se articula a visão ideológica do Estado Novo do Getúlio Vargas. Na verdade, se a gente for falar sobre a urbanização de alguns bairros da cidade de São Paulo, a gente vai se deparar que ele está, consequentemente, intrínseco à formação da cidade enquanto um polo de futebol. Né? O bairro Pacaembu, naquele momento, era um bairro afastado, né? E aí teve uma companhia de urbanização chamada Companhia City Inglesa, que comprou aquela parte do bairro e adjacências e começou a lotear, né, o bairro para, vamos dizer assim, a burguesia cafeeira, grandes casas. Se vocês forem lá no Pacaembu, vocês devem já ter passado bastante lá, é um bairro tombado, né? Assim como o estádio também foi tombado. Então, a construção do Pacaembu, a história da construção está intrinsecamente ligada com a da urbanização do bairro. Então, a Companhia City comprou grande parte daquelas terras e doou para, acho que, o governo federal, que repassa para o estadual, que repassa para o municipal, sendo que, né, o bairro ainda não estava sendo construído. Então, eles foram espertos. Eles falaram, vou dar um pedaço para o poder público vai me ajudar na urbanização também. A cidade estava se urbanizando, principalmente aqueles bairros, e também uma proposta do poder público de construir um estádio de grande porte ali naquela região. Se você for analisar, muita gente que estava na Companhia City também tinha contato com o governo municipal.
Eu acho que fica claro que o capital de fora vem para o Brasil e, ao mesmo tempo, se apodera, né, de certos espaços e se apodera também se apodera não, mas se coloca como um aliado do poder público que naquele momento vivia uma certa, vamos dizer, modernização, né? A cidade de São Paulo, ela estava se modernizando, uma coisa que advém da Revolução de 30. E a construção de um monumento, que é um estádio, um monumento cívico, esportivo, e a ideia de uma educação cívica dos corpos, né? Uma disciplina desses corpos, na lógica de um Estado corporativista que se monta no Brasil a partir de 1937 e que vai perdurar até 1945, que é o Estado Novo, que é a ditadura do Getúlio Vargas nesse contexto. Então, é a partir dessas duas lógicas, né, de um projeto educacional e esportivo do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, e esse contexto do Estado Novo que a gente tem que entender a construção desse estádio, que vai ser, na época, no Brasil, o maior estádio brasileiro. Naquele momento, tinha a Revolução de 32, né? Então, São Paulo estava meio brigado com o governo federal. Então, na verdade, o Vargas também quis se aproximar politicamente de São Paulo. O Vargas não era muito bem quisto em São Paulo. E na década de 30, o Hitler governava, né? Naquela época, você vai ver que tinha uma aproximação ideológica entre o Brasil e a Alemanha nazista. Tinha uma aproximação muito grande. Então, o estádio, ele tem uma similaridade arquitetônica com o estádio de Berlim. Lógico, guardando as devidas proporções. Esse estilo Art Deco colocado lá tem semelhança com o estádio olímpico. Então, é uma época, né? Vamos dizer assim que o estádio é a fotografia de uma época, né? Onde existia uma grande influência, né? A Alemanha tinha uma grande influência no Brasil. Toda ditadura quer deixar a sua marca. E em São Paulo, vamos dizer que a marca do Estado Novo é o Pacaembu. É uma coisa grandiosa, né? Para quem chega no começo daquela avenida de baixo e começa a andar dentro da Praça Charles Miller, você vai ver que é uma coisa que foi feita, né? Vamos pensar que o Pacaembu ele foi construído num barranco. Já tinha aquele barranco lá, então se usou o barranco e se fez a Praça Charles Miller para dar uma sensação de grandiosidade para quem chegasse pela Praça Charles Miller. Porque o pessoal fez a praça achando que a praça ia conseguir colocar todos os carros dos torcedores. Naquele momento, era muito grande a praça. Hoje não é mais, né? Mas, assim, é toda uma perspectiva arquitetônica influenciada não só pela Alemanha nazista, mas por projetos grandiosos do poder público para deixar a impressão também de um governo forte, né? Então a gente tem que analisar a arquitetura como um fator também de propaganda, né, do governo daquele momento. Povo de São Paulo, compreendestes perfeitamente que o estádio do Pacaembu é obra vossa e para ela contribuístes com o vosso esforço e a vossa solidariedade. E compreendestes ainda que este monumento é como um marco da grandeza de São Paulo a serviço do Brasil. Declaro, assim, inaugurado o estádio do Pacaembu. A inauguração ela é marcada por um grande espetáculo esportivo, cultural e político. O presidente Getúlio Vargas estava presente, né, e ocorreu um desfile com cerca de 10 mil atletas brasileiros e estrangeiros. E uma execução musical onde até pouco tempo a gente tinha o tobogã, que está sendo nesse momento derrubado, está sendo quebrado, destruído, demolido. Ali havia uma concha acústica para promover
espetáculos musicais e teatrais. Na inauguração, há uma apresentação do grande maestro, do grande compositor Villa-Lobos, né, e a sua orquestra, e uma orquestra por ele regida. As arquibancadas ali me foram muito familiares, eu frequentei por muito tempo. E nesse meio tempo eu vinha saber, minha mãe contou, eu não me lembro quando que ela contou, mas ela disse que tinha participado da cerimônia de inauguração do estádio em 1940. Em 70, né, quando eu comecei ao estádio, não fazia tanto tempo assim, 30 anos. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo a importância da participação dela. O dia foi lindo, um dia ensolarado. E eu com as minhas colegas, o coração bateu, ficamos muito felizes. Eu fiquei radiante. E depois o professor Rechmann nos pôs em fila, e eu era mais baixinha, eu estou na frente, eu era mais baixa. Elas, embora tivessem a mesma idade, eram um pouquinho mais altas do que eu. E nós todas participamos com muito orgulho. Ela tinha 13 anos. Ela não era uma grande atleta, mas ela frequentava um clube de ginástica alemã. E esse clube foi convidado a formar uma delegação de atletas. Parece que eram só meninas o grupo dela, só moças, todas de 13 e 14 anos. Ela não era, assim, se destacava muito, mas para desfilar, né? Então ela foi convidada, imagina, um monte de gente, presidente da República presente, os pais dela presentes na arquibancada. Embora ela fosse mais uma, tinha milhares de estudantes desfilando ali, eu acho que ela deve tê-la tocado e isso deve ter aumentado ao longo do tempo. Não sei se ela teve essa noção naquela época, mas depois ficou claro, né? Um gigante daqueles, não era só um estádio, era um conjunto esportivo que a cidade não tinha. Que nós todas desfilávamos com muita precisão, com muito entusiasmo. E nós estávamos ali como que se estivéssemos concorrendo por alguma coisa, mas não era concorrência nenhuma, era a participação, a doação que nós meninas estávamos dando para a nossa cidade, para a cidade de São Paulo. Dia bonito, um dia muito bonito, muito ensolarado, como hoje, meu Deus. Estava muito lindo. O coração brilhou, se encantou, pulou de alegria. A senhora se emociona até hoje. Eu me emociono até hoje. No sábado teve o desfile. E no domingo, a gente fala do jogo de futebol, mas não foi só o jogo de futebol. Foi uma semana de eventos esportivos, aproveitando o complexo esportivo, porque o que estava sendo inaugurado era o complexo esportivo do Pacaembu. O jogo foi marcado para tarde, mas houve outros eventos esportivos realizados já na manhã do domingo seguinte ao da inauguração do complexo. Então vamos esquecer de deixar de falar a inauguração do estádio e falar a inauguração do complexo. E pela programação dos eventos e pelos horários, havia competições, por exemplo, que eram ainda fases eliminatórias. Então tinha um torneio, por exemplo, de boxe. Eu não lembro se o boxe foi no primeiro dia, mas não se decidiu o campeão, acho que logo no primeiro dia. Ou de tênis de mesa. Enfim, houve torneio, tênis. Então houve competições que começaram no domingo, mas a primeira que proclamou um campeão de verdade foi de esgrima. E o vencedor foi o representante do Palestra Itália, futura Sociedade Esportiva Palmeiras. O atleta do Brasil em Olimpíada, ele chegou a disputar competições de esgrima pelo Brasil em Olimpíada e ganhou também essa. Então foi o primeiro vencedor, é uma curiosidade fora do futebol. A partir do dia seguinte, né, a partir da abertura do estádio, da inauguração, ocorre um torneio de futebol, que é a Taça Cidade de São Paulo, disputada no seu final, né,
entre as duas grandes agremiações de futebol da cidade de São Paulo na época, que eram o Palestra Itália e o Corinthians. E o Palmeiras ganha a final por 2-1 e vence a primeira taça de futebol disputada no Pacaembu. Junto com esse torneio de futebol, muitas outras modalidades esportivas, como esgrima, boxe, natação, bola ao cesto, tênis, né, que marcaram não só a inauguração, como diversos momentos do complexo esportivo do Pacaembu. Na sequência, o ano de 40, é impressionante a quantidade de atividades esportivas que são planejadas para o Pacaembu. Quando o estádio foi aberto, havia uma perspectiva de que ele iria ser um centro esportivo. Depois o tempo foi passando e realmente a estrutura dele é mais apropriada mesmo para o futebol. Se não fosse o Pacaembu, nós íamos ter um hiato aí entre 1940 e 1953, jogando em praças esportivas acanhadas. Talvez o futebol paulista não tivesse a representatividade que teve num período de ouro.